Bom dia, eu sou o reverendo Adalton da Igreja Presbiteriana de Açaí. É uma alegria poder compartilhar uma porção da palavra contigo nesta manhã. Sabe, Deus tem sonhos para o meu coração, para o teu coração. Como andam os sonhos do teu coração? Quantos sonhos nós perdemos e abrimos mão por causa das lutas e das dificuldades que passamos no dia a dia? Hoje é dia de Deus restaurar os sonhos do teu coração. Hoje é dia de Deus avivar os sonhos que se perderam em meio às lutas no meu coração. Sabe, em Gênesis, no capítulo 37, tem uma passagem muito interessante. E esta passagem fala de José. Esta passagem nos conta que José teve um sonho, Gênesis 37, 5. E contou aos seus irmãos, e por causa dos seus sonhos, seus irmãos passaram a odiá-lo. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender a viver os sonhos de Deus. Sabe, Maria, ela escutava muitas coisas que diziam em relação a Jesus, mas ela guardava no seu coração tudo aquilo que era dito. Tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Tome cuidado porque nem todas as pessoas vão querer ver esse sonho se concretizar na sua vida. Mas Deus quer que os sonhos que Ele plantou, que os projetos que Ele compartilhou comigo e contigo, sejam projetos prósperos, projetos que vão além das dificuldades. Mas pastor, como eu sei que o plano, o projeto, o sonho é de Deus para o meu coração? É simples. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus para o meu coração, para o teu coração, por mais que passemos por dificuldades, eles estão lá no fundo do nosso coração. Por mais que eles foram ofuscados pelos problemas, pelas lutas, se nós olharmos para dentro de nós, esse sonho, ele vai permanecer. Agora, quando é um sonho que por causa das lutas, das dificuldades, eles se dissipam em meio aos problemas, esse era um sonho teu, que você plantou no teu coração. Os nossos sonhos são falíveis, mas os sonhos de Deus não. E José ilustra muito bem isso. E José nos ensina pelo menos 3 verdades para que possamos viver os sonhos de Deus. A primeira verdade é que, ainda que o sonho seja de Deus, nós passaremos sim por levantes e por dificuldades, principalmente dentro da nossa própria casa. José, ele compartilhou os sonhos com seus irmãos. E os próprios irmãos se levantaram contra ele, a ponto de passar a odiá-lo. Quem sonha os sonhos de Deus, passa sim por levantes. Em segundo lugar, nós temos que entender que o inimigo sempre vai tentar fazer eu ou você negociar esses sonhos a troco de um momento de alegria, de prazer, como foi com José. O inimigo usou a mulher de Potifar quando José estava na casa de Potifar como escravo para tentar seduzi-lo. Mas José tinha um sonho e por isso ele perseverou e não trocou o seu sonho, o respeito dele pelo seu Senhor e por Deus, a troco de um momento de prazer. O problema é que as pessoas não perseveram e trocam os seus sonhos por um momento de distração, de alegria, de prazer, de sexualidade, por uma substância psicoativa. José, ele tinha bem claro os sonhos de Deus para ele, que ele iria reinar, que ele iria ser exaltado. José, ele tinha clareza dos sonhos. Por isso, os problemas, os levantes, não roubaram o sonho do coração dele. José tinha tamanha clareza dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus para com ele, que ele não trocou isso por um momento de sexualidade. Mas José também, em terceiro lugar, ele conhecia a sua área de atuação, os seus limites dentro da atual circunstância que ele passava. Na casa de Potifar, ele não infringia os limites, pelo contrário, ele serviu a Potifar, ainda que como escravo, mas como se ele estivesse servindo a Deus. E a casa de Potifar prosperou. Depois ele foi preso, acusado de ter abusado da mulher de Potifar, e ainda assim na prisão. Ali ele serviu como se estivesse servindo a Deus. E diz a palavra de Deus
que aquela prisão começou a prosperar e que o carcereiro já não tinha mais cuidado de nada, e sim José, que era quem cuidava de tudo. Em meio aos sonhos de Deus, entenda os limites que Deus impõe para você, para mim, para que esse sonho se concretize. José entendeu os limites, por isso ele não trocou os seus sonhos por um momento de prazer, de sexualidade. José, ele entendia os limites para que esse sonho se cumprisse. Por isso ele não se importou com o levante, com o ódio dos irmãos dele, com tudo aquilo que os irmãos fizeram. José sabia que Deus era o maior interessado em que esse sonho se cumprisse. Por isso ele sabia que os limites dados por Deus, que a situação que ele passava naquele momento, era apenas para amadurecê-lo, para ele ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa, que Deus nos impõe limites através da sua palavra, para que possamos então experimentar o melhor dessa terra. Quando Deus diz para não ter sexo fora do casamento, não é porque Deus não nos ama, é porque Ele quer nos poupar de problemas. Quando Ele diz, filho, não roubeis, é porque Ele quer nos poupar de consequências do roubo. Quando Ele diz, perdoai uns aos outros, quando Ele põe esse limite, que nós devemos de perdoar o outro, é porque Ele sabe que quando eu perdoo o outro, eu sou liberto. Sabe, ser fiel no pouco, assim como foi José, na escravidão, na prisão, como encarcerado, e Deus nos colocará sobre o muito. Sonhe, viva os sonhos de Deus. Deus é o maior interessado em ver esse sonho se cumprir na sua vida, na minha vida. Mas para isso nós precisamos entender que aquele que sonha os sonhos de Deus passa sim por levantes. Quando os sonhos de Deus se revelam ao nosso coração, o inimigo vai tentar nos fazer trocar os sonhos de Deus por qualquer coisa, por qualquer momento de prazer, de alegria, de descontração. Precisamos entender que esses sonhos vão nos colocar limites. E ainda que esses limites pareçam ser dolorosos, como foi para José, na prisão, na escravidão, traído pelos seus irmãos, questionado pelos seus pais, são limites para nos fazer experimentar a vitória. Assim como José sonhou os sonhos de Deus e reinou uma grande nação, eu e você, nós podemos reinar com Cristo nessa terra. Deus te abençoe e que no nome de Jesus, os sonhos de Deus sejam avivados no teu, no meu coração, para que assim possamos ter esperança, ou seja, esperar com confiança, sabedores de que o mesmo Deus que levantou José para reinar, levanta a mim e a você para reinarmos com Cristo nessa terra. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo encontro.